Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos lá? Olha o que diz aqui no primeiro versículo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Observa aqui que no primeiro versículo, Jesus tem esse momento e alguns outros, que Jesus tem um momento particular com alguns discípulos. Isso já mostra que Jesus tinha aquele grande grupo dos 70, né, uma grande comissão. Também Jesus tinha os 12 discípulos, os 12 apóstolos que Jesus chamou. E tem alguns momentos que Jesus ele se reúne em particular com esses 3 discípulos, que é Pedro, e os 2 irmãos, que é Tiago e João. Esse Tiago não é o irmão de Jesus, mas sim irmãos, o que João e Tiago são irmãos. Então, nesse momento, Jesus separa esses 3 e leva em particular para esse lugar que iria acontecer algo. Vamos ver o que aconteceu nesse monte aí, onde Jesus levou os 3 discípulos. Olha o que aconteceu, olha o versículo 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancos como a luz. Então, nesse momento aqui, o que acontece? Jesus é o que? Transfigurado, muda ali, né? Observa que o rosto de Jesus, ele fica o quê? Resplandecia como o sol, então brilhava muito. E depois vai mostrando o quê? Que as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Isso aqui é apenas um pouco da glória de Jesus. A glória que Jesus se despiu e se fez carne e habitou no meio de nós. Então ali era apenas um pouco da glória que Jesus abriu mão para morrer no nosso lugar. E olha o que aconteceu. Vamos continuar. É o versículo 3. Olha quem apareceu para Jesus e para os discípulos. Versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Quando aparece esse momento, Moisés e Elias, eles eram quem? São quem, na verdade? São profetas do Antigo Testamento. E só lembrando, Moisés, né? Ele morreu. Moisés é aquele que tirou o povo lá do Egito e estava levando para a Terra Prometida. Moisés, ele morreu e ninguém achou o corpo até hoje. Tem uma passagem que mostra que ele foi enterrado em algum lugar, mas na verdade também mostra no Novo Testamento que Satanás e um anjo do Senhor, um anjo que Deus enviou, estava brigando pelo corpo de Moisés. Esse não é o assunto, mas eu acredito muito que Satanás poderia usar o próprio corpo de Moisés para que o povo pudesse adorar Moisés, ficar adorando o corpo de Moisés, ou alguma outra coisa, não sei. Não detalha o que o inimigo queria fazer com o corpo. Mas eu acredito também que Deus escondeu o corpo de Moisés, não só em relação ao inimigo, mas do próprio povo, que o povo poderia ficar o quê? Preso a Moisés como aquele grande líder. Então eles poderiam acabar o quê? Adorando. E a nossa adoração tem que ser a quem? A Deus. Aí Moisés aparece, Elias também aparece. Quem era Elias? Elias foi também um dos profetas do Antigo Testamento. O discípulo dele foi quem? Eliseu. E Elias, aconteceu o que com ele? Ele foi levado aos céus. Ele não morreu até hoje, diz a Bíblia. Que ele foi levado aos céus em um redemoinho. A palavra diz que passou uma carruagem, né, de fogo, cavalo de fogo e a carruagem, e depois ele foi levado por um redemoinho. E aí as profecias, como nós vamos ver, mostra que Elias iria vir. Olha só o que acontece aqui no versículo 4. Os discípulos ficaram tão admirados com aquele acontecimento. Olha a ideia que Pedro teve. Versículo 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Observa que Pedro falou assim: bom é estarmos aqui. Provavelmente a glória de Deus estava tão grande ali que aquela presença estava dando um grande prazer para os discípulos, principalmente para Pedro. E Pedro, olhando naquilo ali, aí veio a ideia, falou assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas, mas o que chama a atenção é que as 3 tendas não era para ele ou para os discípulos de Jesus. Ele falou assim: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. É como se Pedro falasse assim: eu quero morar aqui, eu não quero voltar mais,
para o mundo real, não quero voltar para o mundo físico. Eu quero estar em continuidade sentindo essa glória. É o que eu imagino, é o que eu consigo perceber aqui nas entrelinhas. Mas olha o que aconteceu, que na verdade não era para ficar ali o tempo todo. Ali era apenas um momento. Olha o versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então aqui declara quem? Que o próprio Deus falou isso. Lembra que está repetindo a mesma fala lá do momento que Jesus é batizado, que vem uma voz do céu e fala que esse é o filho que tanto me agrada, tanto me apraz. E essa voz se repete a voz e repete a fala também. E no final do versículo 5 fala: escutem o que ele diz. É tipo, olha, eu enviei ele, dá credibilidade ao que ele diz e siga o que ele está falando. Dê ouvido a ele. Versículo 6. Ao ouvir aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se e não tenha medo. Esse versículo aqui, quando vem essa grande voz e os discípulos eles caíram de bruços, né, tomando de grande medo, eu fico parando assim para analisar que nós pedimos tanto para ver Deus e às vezes oramos de uma forma com Deus. Claro que nós devemos ter a intimidade com Deus, mas a glória do Senhor é tremenda, é tão grande, que se realmente os nossos olhos espirituais se abrissem por completo e conseguissem enxergar a glória de Deus, a gente não ia ver, que coisinha linda, que coisinha bela. Provavelmente iríamos nos jogar ao chão com medo de tanta glória. Isso aqui também me lembra lá em Apocalipse, quando o próprio Jesus, já glorificado, aparece para João. João, esse mesmo João que está aí conversando, o mesmo João que está vendo, Jesus aparece em glória e ele cai no chão como morto, porque o medo é tão grande. E nesse momento foi a mesma coisa, quando a voz falou, provavelmente a glória foi tão grande que eles caíram ao chão, tomados o quê? De grande medo. Só que Jesus vira para eles e fala bem assim, e tocou neles dizendo: levante-se e não tenha medo, porque essa é a glória realmente do Pai e do Filho. Mas o Filho, claro que tinha se despedido de toda a glória, mas hoje ele está em glória. Olha o versículo 8, vamos continuar. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mais uma vez acontece algo, e Jesus vira para os discípulos e fala bem assim: não conte a ninguém. Claro que Jesus aqui deixou um prazo. Falou bem assim: até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então Jesus falou para não falar para ninguém, porque não era o momento, porque se começasse a contar para as pessoas o que tinha acontecido ali, primeiro, multidões iriam apertar, ele não ia conseguir fazer o que veio fazer. Aí, além das multidões já apertavam, né, porque buscavam ele o tempo todo, ia buscar cada vez mais, e os fariseus e saduceus, o pessoal da lei daquela época, ia ficar mais irado ainda e talvez iria querer matar Jesus antes do tempo. Então tinha um tempo exato para que Jesus andasse com os discípulos e o tempo certo da morte de Cristo e a ressurreição. Tudo já estava o que? Profetizado. E aí Jesus fala: não conte a ninguém, mas qual foi o prazo? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Porque depois que Jesus ressuscitou, ficou mais 10 dias com o pessoal, 10 dias não, 40 dias, e depois ele partiu, aí o pessoal ficou mais 10 dias orando, o Espírito Santo desceu e fez ali aquele movimento ali naquela festa do Pentecostes e começou a divulgação sobre as boas novas de Cristo. Então ali era o momento de falar tudo que tinha acontecido e nós temos hoje escrito, né, que é a palavra de Deus que vai nos instruindo o que realmente aconteceu naquela época. Mas tinha coisa ali que os discípulos não falavam, porque Jesus falava: não fale por agora. Olha o versículo 10. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Observa que os escribas falavam isso, e realmente eles tinham isso na escritura, porque os judeus estavam aguardando uma segunda aparição, né, um aparecimento, quer dizer, de Elias antes da vinda do Messias.
E isso estava escrito em Malaquias 4:5. Dizia que, mas Jesus demonstrou o quê? Jesus demonstrou que era João Batista, o cumpridor dessa missão profética. Aliás, suas vestes e sua maneira de viver já apontava para o caráter de um Elias. Então João Batista, ele veio cumprir a escritura que está em Malaquias 4:5, que eu vou ler daqui a pouco, mas esse Elias que estava para vir não era o mesmo Elias, mas foi quem? João Batista, que apontou para a mesma aparência, a mesma coisa que Elias. Esse João Batista é o primo de Jesus, que batizou Jesus, e a gente sabe que ele foi morto, né? Morto por Herodes, quando Herodias pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Mas eu vou ler aqui em Malaquias o que estava já profetizado sobre Elias, que iria vir primeiro. Olha aí, por isso também que em alguns momentos as pessoas pensam que Jesus é um Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Malaquias 4:5 vai dizer: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então estava profetizado. E Jesus fala, realmente está profetizado, realmente tinha que acontecer, mas já aconteceu. É João Batista, que veio antes de mim e preparou o caminho. Olha o versículo 11. Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Está vendo aí que Jesus falou que realmente Elias iria vir, iria restaurar o quê? Todas as coisas. Mas ele continua, olha o versículo 12. Eu, porém, lhe digo que Elias já veio e não reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Tá vendo aí? Ele falou assim, realmente tem que vir. Então, nesse vídeo, nós aprendemos o quê? Aprendemos que Jesus chamou os 3 discípulos ali, foi até o monte, e depois do monte ele foi transfigurado, né? Ele modificou ali, o seu rosto ficou bem claro mesmo, suas vestes brancas, e aí veio a voz do Senhor ali do céu, falando que ele era o filho que dava prazer. E depois disso, Pedro ficou ali iludido com aquilo. Iludido não, né? Ficou maravilhado. Falou, Senhor, deixa eu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Mas não, aquilo era algo de momento. E depois eles desceram, Jesus falou, não conte para ninguém. E realmente o povo estava esperando que Elias viesse, já veio. Quem é Elias? João Batista. João que veio antes dele. Mas a gente sabe que João Batista foi morto por Herodes quando a filha de Herodias, né, que era a mulher do irmão dele, Herodias, e a filha foi e dançou, e ele se alegrou, tinha bebido bastante e prometeu, olha, eu dou o que você quiser, até a metade do meu reino. E ela foi pedir o conselho para a mãe. Qual foi o conselho que a mãe deu? Peça a ele a cabeça de João Batista, porque João Batista estava preso, e João Batista condenava esse relacionamento deles, porque Herodes estava ficando com a mulher do irmão, que é Herodias. E Herodias, com raiva, dá esse conselho para a filha pede, ele mesmo meio sem querer, né, matar João Batista, mas mesmo assim manda e depois entrega a cabeça de João Batista em uma bandeja, tá bom? Só lembrando que Deus continue abençoando vocês. Aí você me pergunta, pastor, eu quero continuar assistindo os seus vídeos, eu quero saber toda vez que sair um vídeo novo, eu quero que o meu aparelho me lembre que sai um vídeo novo, eu quero assistir, eu quero acompanhar. Entre aqui se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho como todos, talvez você até é inscrito, mas se não ativar o sininho, você também não vai ficar recebendo as notificações. E aqui vai estar aparecendo as playlists aí dos outros vídeos, talvez você não assistiu ou talvez você queira assistir de novo. Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo. Não acabou o estudo, viu? Deus abençoe.